eu falei para Ayrton, amor, aquele homem passou de novo lá na rua gritando, as pessoas, coitadas, não vão aceitar Jesus assim. Só que daí, eu e o Ayrton conversando em casa, a gente pensou, bah, mas e como era João Batista, né? João Batista, naquela época, ele comia gafanhotos e mel silvestre. E ele, talvez, naquela época, era visto como um louco entre os homens daquela época. Mas ele preparou o caminho do Senhor. E ele pregava a verdade, ele pregava o evangelho. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão ouvir daquela maneira e vão aceitar Jesus. Porque não é só da maneira que a gente quer que o Senhor trabalhe. O Senhor trabalha conforme lhe apraz. Até um dia, a minha chefe estava passando na rua e esse homem gritou assim na direção dela, mas não foi para ela. Só que a gente, quando está errado, o pecado nos condena, né? Ela não tem Jesus. Então ele gritou assim: pecadora, se arrependa, se converta aos caminhos do Senhor. E ela pegou e disse para uma outra colega minha: ai, Júlia, esse homem está falando isso para mim. Ele está me xingando. E a minha colega disse assim: não, não é para ti isso. Ele fala assim com todo mundo, ele grita isso para todas as pessoas. Mas, na verdade, ele não estava dizendo nenhuma mentira. Nós somos pecadores, até mesmo depois que a gente aceita o Senhor. Nós temos que estar constantemente nos convertendo, todos os dias, e buscando aprender mais e mais sobre o Senhor, como Ele andou, como Ele agia. O que o Senhor faria? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer no momento de dificuldade. Quando a gente está enfrentando uma luta, às vezes até mesmo com o irmão da igreja, por falta de afinidade, ou talvez a gente se sinta deslocado porque está chegando agora, porque não conhece ninguém, e aquilo para ti é uma luta, porque às vezes a gente se sente sozinho, a gente tem que perguntar: Senhor, como tu agiria? Ou até mesmo quando a gente sofre uma injustiça, que no nosso ver é injustiça, a gente deve perguntar para o Senhor: Senhor, o que tu faria? Como eu devo agir nesse momento? Eu queria que vocês abrissem também uma passagem que está em Romanos 9. Amém? Romanos 9, no versículo 14, a partir do 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por isso, irmãos, às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente muitas vezes quer questionar o Senhor e dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Se na tua palavra diz que em ti eu sou mais do que vencedor. Só que o Senhor também diz na sua palavra que no mundo tereis aflições. Nesse mundo nós vamos passar dificuldades. E o Senhor tem misericórdia de todos nós. Mas nós não temos que questionar a Deus por alguma dificuldade que a gente passa em algum momento. Nós temos que dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor e pedir que Ele tome a direção. Porque se Ele é o mesmo Deus que age na minha vida e que é o Senhor Criador do universo e de todas as coisas, Ele vai agir. Não tem que ser no meu tempo, mas Ele vai agir. Eu queria ler com vocês também, mais uma, em Zacarias 2. Zacarias é no Velho Testamento, próximo a Mateus, um pouco para trás.
Zacarias 2, o 4 e o 5. Zacarias 2, 4 e 5. E lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Os planos de Deus para as nossas vidas, jovens, são muito grandes mesmo. Só que, quando os planos de Deus são grandes para a nossa vida, a luta também é grande para a gente chegar lá. E quando a luta vem, Deus está nos tratando, Deus está nos moldando. E cada vez que tu passa por uma luta, tu vê que tu cresce um pouquinho com o Senhor. Espiritualmente e também em todos os sentidos, tu aprende um pouquinho mais. E aqui nesse versículo diz: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Nós seremos como Jerusalém, se nós deixarmos o Senhor agir na nossa vida. Nessa palavra aqui, diz que Jerusalém seria reerguida. E que não haveria muros que pudessem conter aquela cidade, pelo tamanho de animais que teria nela e homens. E não vai ter muro nenhum que possa nos conter de fazer a vontade do Senhor, se nós realmente andarmos no caminho dele e na vontade do Senhor, no centro da vontade dele. No 5 diz o Senhor, porque ele mesmo será um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, diz o Senhor, no meio dela a sua glória. O Senhor mesmo é que irá nos justificar por tudo aquilo que a gente acha que a gente tem sofrido de injustiça, ou que tem sido errado na nossa vida, de nós mesmos ou dos outros para conosco. Porque o Senhor é que será a nossa fortaleza. E o Senhor é que será um muro de fogo ao nosso redor para nos proteger. Muitas vezes a gente não vai poder contar com o nosso amigo. Muitas vezes a gente não vai poder contar com o nosso esposo. Muitas vezes ninguém vai te entender. Mas o Senhor sempre vai nos entender. E o Senhor nunca vai nos abandonar. Não importa o que a gente passa. Ele mesmo será a nossa fortaleza e a nossa proteção. Quando a gente não puder contar com ninguém, não puder confiar em ninguém, o Senhor sempre vai ser o nosso porto seguro. Amém. Queria ler também Isaías 53. Amém? Quem achou diz amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Muitas vezes a gente, quando passa por um problema, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar.
E a gente acha, muitas vezes, que a gente é o centro das atenções e que aquilo não poderia estar acontecendo com a gente, porque a gente não fez nada para aquilo estar acontecendo. Mas tomamos o exemplo do Senhor. Jesus não tinha pecado nenhum. O Senhor não tinha nada que o acusasse para que ele precisasse vir a este mundo morrer por nós, cheios de pecados, cheios de falhas, e que muitas vezes não queremos aceitar ele. E muitas vezes não aceitamos nem mesmo a correção do Senhor. Ele foi entregue como um cordeiro, mudo. Em nenhum momento ele abriu a boca para questionar aquilo que estava acontecendo. E a gente, às vezes, quer questionar, quer entender o porquê daquilo está acontecendo conosco. Mas que a gente venha aprender com o Senhor a ficarmos mais quietos e a clamarmos mais ao Senhor. Porque o Senhor sempre vai nos dar a direção. Sempre as coisas vão caminhar pelo melhor caminho para a nossa vida. Mesmo que a gente ache que não é o melhor caminho. No final a gente vai ver que é. O Senhor não abriu a boca em nenhum momento. Então que nós venhamos a aprender com Cristo. E a dobrarmos o nosso joelho. E a clamarmos a Deus. E toda vez que a gente estiver passando por uma dificuldade, nós sermos mudos como o Senhor foi nesse momento. E pedirmos que Deus nos justifique. Porque o Senhor vai nos justificar. Amém? Bom, eu tinha só isso para dividir com vocês. Eu queria passar a palavra para o nosso pastor. E dizer que foi muito difícil isso. Modesta? Só isso. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te use ainda mais, meu irmão. Amém? Fica aqui. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Se o irmão está dormindo, diga, irmão, é hora da oração agora. É hora de orar. Depois jantar, depois dormir. Amém? Quero junto com a Daiane orar por ti. Orar, buscar no Senhor o melhor do Senhor. Ela falou, Jesus, ele estava no momento mais difícil da sua vida. Mas ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele não disse, não quero mais, vou desistir. Ele seguiu, porque ele sabia que Deus iria justificar ele. O Pai iria justificar o Filho. E o Filho foi justificado. E nesta noite, da mesma forma, você vai ser justificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero passar para a Daiane orar, né? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continuamos em Tua presença, Senhor, para unicamente engrandecer o Teu nome, entregarmos, Pai, todas as coisas diante da Tua presença. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos. Sabemos, Pai, que sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, nada podemos fazer, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, toma os nossos corações. Nós entregamos a Ti nesta noite, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas, todo aquele pecado, Senhor, escondido, que nós ainda não confessamos, que nós venhamos a confessar essa noite, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos usa para o louvor da Tua glória, Pai. Nos capacita, Senhor. Que todo o mal que o inimigo tem colocado em nossas mentes, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado do inimigo venha cair por terra em nome de Jesus. Toda discórdia, toda desatenção, toda mentira, todo espírito de fofoca e de contenda que venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós somos Teus. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos aqui para Te servir e para Te adorar, para exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor, e para dizer que Tu és santo, 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 santo e poderoso, e que não há outro como Tu, Senhor, e que Tu és maravilhoso, Pai, e que nós vivemos unicamente, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, a Tua presença é maravilhosa, não há nada que se compare a Ti, Senhor. E nós não vamos desistir, Pai, porque nós queremos Te ver face a face, Senhor. Nós queremos estar junto contigo, meu